Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Existe uma fala de Jesus e sempre esclareço, né? Quando eu falo Jesus, estou falando do mestre, do grande mestre espiritual e não do mito religioso que foi criado aí e divinizado, né? Pela religião cristã. Ele diz: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Eu já falei algumas vezes, né, ao longo dos meus vídeos sobre essa frase, que é uma frase que eu acho fascinante. E antes de destrinchar essa frase, muitas pessoas me perguntam por que dar atenção aos mestres espirituais, por que dar atenção aos filósofos. E é uma pergunta muito interessante, porque da maneira que os ensinamentos espirituais, ensinamentos filosóficos chegaram até nós, eles nos chegaram hoje, né, à luz do século XXI, como se fossem frases motivacionais, frases de para-choque de caminhão, essas coisas. Quando na verdade o que eles estão nos ensinando é a verdade, é o real. Embora nós estejamos na maior parte da humanidade tão acostumados já, habituados a reconhecer a verdade como sendo o sistema bancário, né, os boletos para pagar no fim do mês, o ter, o trabalhar, aposentar-se, casar-se, ter filhos, constituir família, todas essas coisas. Apesar disso, essa não é a realidade. A única realidade é a realidade do ser, é a realidade do espírito. Como já disse tantas vezes, nós não somos seres humanos, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, momentânea, temporária, todo mundo sabe. A morte está aí para provar o tempo todo que essa existência realmente é temporária. Então, ouvir os mestres, aqueles que são dignos desse título, né, nos faz ouvir de verdade, não é apenas superficialmente, como eu disse, como se fossem frases motivacionais ou frases de para-choque de caminhão. Ouvir esses mestres nos faz entender o que realmente é a paz, o que realmente é a plenitude, o que realmente é a realização do ser, acima de toda essa balbúrdia, acima de todo esse caos que a gente vê diante da gente, né? Acima de toda essa ganância que faz com que poucos vivam vidas de reis e muitos vivam vidas miseráveis. A grande maioria, enfim, né, que vive vidas miseráveis, para não dizer patéticas, né? Tudo isso porque a gente não sabe dar atenção para a coisa certa. Certa no sentido de que faria com que nós encontrássemos a nossa paz, encontrássemos o nosso poder interior, encontrássemos a nossa força e principalmente a nossa felicidade. E então nessa frase Jesus diz, né, pelo menos foi assim que chegou aos nossos tempos modernos, se queres ser perfeito, vai, vende tudo, doa aos pobres. Ele disse isso para uma pessoa que não entendia como ele, sendo extremamente religioso, obedecendo a todas aos ditames, né, da religião dele, dos pais dele, das tradições aonde ele vivia, no caso na Judéia, né, como judeu, ainda assim ele não se sentia digno de entrar no céu. Também é preciso esclarecer que todos os mestres, e principalmente Jesus, que é o maior influenciador da nossa sociedade ocidental, usavam o céu como uma metáfora para esse estado interior de paz, de felicidade, de contentamento, de plenitude, né? Então não é um céu físico, não é lá em cima, né? Não existe em cima ou embaixo, e não existe o tempo, não existe o passado e o futuro. Então o céu só pode ser acessado agora. Então o que ele estava ensinando era
Se queres ser pleno, é nesse sentido que aqui se usa a palavra perfeito, porque nós não devemos estar em busca da perfeição nos nossos atos, principalmente a perfeição ética, a perfeição moral. Nós devemos estar em busca da nossa plenitude interior. E é isso que ele estava falando. Se quer ser perfeito, ele estava dizendo, se quer ser pleno, completo, íntegro, integral. E é isso. Isso significa o oposto de ser um ser fragmentado, conflituoso, que é o que nós somos. Como eu disse antes, à luz desse século XXI, nós ainda somos seres fragmentados, divididos totalmente. Então, se você quer ser perfeito, desapegue-se de tudo aquilo que te torna imperfeito, desapegue-se de tudo aquilo que te impede de entrar no céu, desapegue-se de tudo aquilo que tira a sua paz, desapegue-se de tudo aquilo que te impede de ser feliz. Outro dia eu falava num vídeo sobre o foco, sobre a atenção, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro, que significa, se a tua atenção está voltada para o mundo exterior, então o teu tesouro está no mundo exterior. Então você não pode querer as duas coisas, né? Mais uma vez, Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, pois amarás a um e odiarás o outro, servirás bem a um e mal ao outro. Por quê? Por causa da divisão, por causa do conflito. Então a nossa busca, e é isso que os mestres e os filósofos, desde a antiguidade, tentavam ensinar, seja inteiro, seja pleno, seja perfeito. Desde Platão, Confúcio, Sócrates, eles já tinham conhecimento porque experimentaram na própria pele essa dimensão da paz, essa dimensão da felicidade. E eles descobriram que essa dimensão não tem nada a ver com o mundo exterior, não tem nada a ver com eu levo a vida. Então esse cara, que era muito rico e tinha muitas posses, perguntou para Jesus como ele faria, né, então para entrar no céu. E ele respondeu, se te desfaz de tudo aquilo que te impede de viver no céu. E ele dizia, então terás um tesouro, quer dizer, então o teu tesouro vai estar colocado no lugar certo, porque agora ele está colocado no lugar errado, ele está colocado nas suas posses, nos seus bens, e nesse caso, estamos falando de coisas materiais, mas de coisas físicas, sólidas, digamos assim, entre aspas, né? A física quântica já está mostrando aí que não existe nada sólido sob esse sol. E então ele está falando isso aqui. Mas quando eu falo exterior, eu também estou falando da mente. Eu já esclareci isso em algumas oportunidades. A mente é como se fosse algo exterior, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, que são algo que foi construído ao longo dos anos. Então é um alienígena em nós. A nossa mente, por incrível que pareça, ela se torna um estranho em nós. Só vai se tornar parte de nós realmente quando nós nos tornarmos plenos. Por isso é importante conhecer o pensamento dos grandes mestres e, como eu disse, daqueles dignos, né, desse título. E quando ele diz no final, traz um tesouro e depois vem e me segue, esse me segue é outra coisa que a religião tem explorado ao longo dos anos, né, ao longo desses milênios, sempre explorou, né, desde que a humanidade se tornou uma civilização pela primeira vez, a religião estava sempre ali lado a lado, para domesticar, né, para domar o povo, para nos manipular. E isso tem sido usado como forma de manipulação, porque esse me segue, né, a religião tem colocado como segue a igreja, qualquer que seja, segue o templo, qualquer que seja, qualquer religião que seja. Seguir a Deus, honrar a Deus é estar lá no templo fazendo orações e nenhum mestre, inclusive Jesus, jamais ensinou isso. Não é o tema aqui, mas quando a mulher, a samaritana, que ela perguntou para ele onde é que é o lugar correto de adorar a Deus, né? É no templo, é no monte, e ele respondeu categoricamente para todas as gerações futuras, não é nem no tempo, é chegada a hora.
né? Já é a hora de que não é nem no templo e nem no monte. É em espírito e verdade. O que significa isso? Em plenitude, é no ser, é na sua consciência que você vai adorar a Deus. Sendo que Deus é outro assunto que eu já falei também, né? Não é esse Deus mitológico inventado pelas religiões, não tem nada a ver com isso. Trata-se dessa dimensão dentro de você. Deus, no final das contas, é você mesmo, mas não o seu ego. Você só descobre esse Deus que você é na medida em que você vai desapegando, que você vai se tornando pleno, né? E então você vai invariavelmente tropeçar nessa coisa, né, impossível de explicar em palavras, que está dentro de você. Esse reino de Deus, esse reino dos céus, essa dimensão interior de paz, de tranquilidade, de harmonia, de felicidade, de contentamento, de plenitude e de realização que está dentro de você. Os mestres têm tentado, pelo menos, ensinar isso ao longo de, para não exagerar, milhares de anos. Então é muito mais importante nós darmos atenção aos mestres do que nós darmos atenção para o exterior, para a celebridade, para o shopping, para a televisão, seja lá o que for, para a notícia totalmente manipulada, não importa qual canal que seja, gente, tudo isso é manipulação. A notícia chega para nós, que nem merece o nome de notícia, mas chega para nós totalmente já recortadinha e é mostrado só aquilo que realmente interessa para uns poucos. Então, se você coloca a sua atenção no mundo exterior, você vai estar sempre fragmentado, você nunca vai ser inteiro, você nunca vai ser pleno. Os gregos antigos, já há mais de 3.000 anos atrás, ensinavam: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo e os deuses. O que significa isso? O autoconhecimento te traz a plenitude, o autoconhecimento te traz a realização do seu ser, do seu real ser. Não esse condicionamento, não essa identificação, essa identidade que te deram desde que você nasceu. Fulano de tal, filho desse, daquela, irmão, profissional, marido, esposa, pai, mãe, e morreu. Essa identidade é falsa. Você tem que mergulhar em si mesmo para descobrir a sua identidade verdadeira, para então tornar-se pleno, e na plenitude está tudo aquilo que você tanto sonha. Toda a felicidade que você sonha está na sua plenitude. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça aí também que nós estamos em plena campanha para arrecadar dinheiro para comprar uma câmera decente aí para o canal, né? Então a sua colaboração é muito importante, é muito bem-vinda. Não esqueça de contribuir, né? Não importa o valor, é tudo muito bem-vindo. Você não precisa fazer nenhum sacrifício, só colaborar com o Projeto Ouroboro. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E não esqueça de compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!